Bem-vindos ao podcast do Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar. Neste episódio inaugural, exploraremos as perspectivas da previdência privada no Brasil. Conheça nossos convidados. Olá, boa tarde. Estamos aqui no primeiro podcast do IPCOM. É uma honra recebê-los aqui no nosso canal. Esse é o primeiro de uma série que vai ser lançada pelo IPCOM de 10 podcasts. Hoje nós temos aqui o imenso prazer de receber para a nossa conversa, uma conversa de abertura, o diretor superintendente da Previc, o Ricardo Pena Pinheiro, e também está conosco aqui o nosso presidente do IPCOM, o professor Wagner Balera, e é para bater um papo, para a gente discutir um pouquinho as perspectivas da previdência privada. E esse nosso canal aqui do IPCOM é justamente para esse debate, para essa conversa, para a gente sempre falar de previdência privada e de saúde suplementar. Essa é a nossa intenção, debater, estudar os temas e cooperar para que a gente tenha sempre um maior desenvolvimento, uma maior estruturação, enfim. O IPCOM está aqui para cooperar com a previdência privada e com a saúde suplementar. Professor Wagner, antes de passar a palavra para o Ricardo, está com o senhor, para a gente iniciar a nossa conversa, as boas-vindas. Por favor. Bom, mais uma vez eu queria agradecer ao Ricardo Pena por essa presença tão gratificante para nós, aqui no início dos trabalhos dos podcasts, com a sua notória autoridade em matéria de previdência complementar. E aí, para efeito de uma provocação, Ricardo, vou te fazer, ao longo do nosso encontro, 4 provocações. Não são nem questões, são provocações para a tua reflexão. A primeira seria assim: por que o Estado está tão perdido nessa área da previdência complementar? Tá. Bom, inicialmente, queria muito agradecer o convite do IPCOM, que é um importante centro aí de discussão, né, de debate sobre a previdência social, a previdência complementar e a saúde suplementar. Então, é uma honra poder fazer parte aí do primeiro. Espero que os 10 podcasts possam realmente ajudar a elevar o nível do debate. Nós estamos precisando, acho que o nosso setor está muito carente, né, de discutir as ideias, discutir os problemas, e eu acho que nada melhor do que a gente fazer aqui pelo IPCOM. Então, uma satisfação muito grande poder estar aqui tanto com a doutora Ana Paula quanto o doutor Wagner Balera. Então, me sinto muito honrado aí pelo convite. Bom, a primeira questão que o doutor Balera levanta, né, do Estado perdido, eu acho que é uma constatação difícil, forte, mas eu acho que ela é bem realista. Eu acho que o Estado meio que abandonou, nos últimos anos, essa discussão da previdência, sobretudo a previdência complementar, o seu papel, o seu significado, a sua importância. E, assim, lembrando que a previdência é algo civilizatório, né? Países que têm previdência, sobretudo a previdência complementar, são países que se desenvolveram, né? Países que estão no estágio hoje de bem-estar, eu diria até para a sua população, muito bom. Então, eu acho que as políticas públicas nos últimos anos, isso independente do governo, mas eu acho que nos últimos anos a política pública da previdência complementar, ela na verdade, ela foi despriorizada, né? Ou seja, não se deu tanta importância. Então, assim, responder a essa pergunta vai nos levar a uma reflexão profunda aí, né? Da questão do mercado de trabalho, da questão da própria previdência, da questão econômica, da questão social. Mas se a gente pudesse ater à questão do próprio Estado perdido, né? Eu acho que o Estado cumpre um papel, tem que cumprir, de prover nós estamos falando de um segmento que ele é privado, né? Um segmento que precisa ser entendido como um segmento privado,
que permite a formação de reserva, permite a criação de planos de previdência, entidades de previdência. Então, cabe ao papel do Estado estimular que essa previdência seja constituída como um pilar, né? Nós já temos pilares assistenciais, o primeiro pilar básico da previdência social, como um pilar adicional, né, de proteção às pessoas, seus familiares, né, aos riscos envolvidos, né, os riscos sociais envolvidos, enfim. Então, cabe ao Estado entender que ele tem que cumprir esse papel. E me parece que o Estado ou abriu mão de cumprir esse papel ou tinha uma intenção de transformar esse segmento em algo mais financeiro. Acho que é um pouco essa percepção que eu ao retornar aqui, já tive uma primeira passagem aqui de 2003 até 2011, hoje e participei do diagnóstico, né, do governo de transição, a percepção era essa, quer dizer, o Estado, pelo menos do ponto de vista da autarquia, o Estado meio que abandonou a autarquia, até porque em 2019 tentou fundir a Previc com a SUSEP, chegaram a editar uma medida provisória, chegaram a fechar alguns andares, entrevistar gente aqui na própria autarquia, e como não foi possível, né, chegaram a elaborar essa medida provisória, e como ela não se viabilizou, aí eu acho que a frase do Dr. Valério, ela é muito, a pergunta e a provocação que ele faz é muito difícil de fazer, mas é bem realista, quer dizer, ficou perdido, ficou solto, sem rumo, sem direção, sem política. E aí, quando acontece isso, doutor Valério, o Estado também tem as suas burocracias, né? Tem aquelas corporações, e ele se capitula. Então, ele se volta para dentro e essa burocracia esquece o seu papel né, de formador de política, de incentivo de práticas. E acho que foi isso que aconteceu. Para malefício do setor, essa é uma constatação difícil de fazer, mas eu acho que isso realmente aconteceu. Então, aí você vê um excesso normativo, o Estado não consegue dar resposta. Eu tenho 60 dias que eu estou aqui e, assim, é uma avalanche. Eu estou me sentindo bastante pressionado pelo excesso de demanda, legítimas, as demandas das empresas, as demandas dos participantes. Eu tenho ouvido depoimentos aqui dramáticos de pessoas que choram. Olha, Ricardo, eu confiei durante 30 anos a minha contribuição a uma instituição de previdência e agora, na hora de eu me aposentar, eles me apresentam uma outra conta. Então, eu recebo meu salário e eu tenho 6 descontos no meu salário, desculpa, na minha aposentadoria ou na minha pensão, e eu tenho que custear a escola do meu filho, né, a faculdade da minha filha. Então, assim, são depoimentos dramáticos. E o Estado parece que estava de costa para essa população, nesse nosso ramo aqui da Previdência Complementar. Então, e aí também sem nenhum juízo, né, pelas pessoas que passaram, mas eu acho que essa priorização ela é importante, né, entendendo que o Estado... E, assim, também tem uma dificuldade que é a própria estrutura, né? Como é que a estrutura, né, aí falando um pouco da própria autarquia, como a estrutura vai conseguir dar essas respostas. Hoje tem uma insuficiência de pessoas, a tecnologia é muito difícil, o sistema tecnológico até atrasado, não consegue também dar as respostas. A metodologia de trabalho também ficou sem uma orientação. A parte orçamentária também muito fragilizada. Então, assim, isso do ponto de vista prático, se a gente pudesse concretizar a pergunta aí do professor Balera, o Estado perdido. O Estado hoje realmente é um quadro difícil, um quadro assim né, de desconfiguração, enfim, de desmonte dessa linha de atuação que é a Previdência Complementar. Então, o nosso trabalho vai ser de reconstruir, né, de fortalecer, de dar atenção às linhas
dos direitos, né, dos participantes, das empresas, tentar reduzir o excesso regulatório e tentar reorientar o papel do Estado para que essa política tenha consecução. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Você tocou aí também num ponto interessante, Ricardo, que é justamente essa questão dos direitos subjetivos. Você relata uma situação dramática e essa situação parece ser do nosso dia a dia, que é como a pessoa não entende qual é o direito que tem. E eu me permito dar um exemplo de um fato histórico que foi muito prejudicial ao sistema da previdência privada como um todo. No caso, estarei dando um exemplo de uma entidade aberta, mas que valeria perfeitamente para o nosso tema. Que a pessoa contratou um plano no qual ela ia receber o equivalente ao soldo de um militar, de uma patente militar. Era esse o formato do plano. Um plano antigo que não deu certo, mas, enfim, era contratado assim, olha, o cara vai pagar para receber o soldo de um sargento, por exemplo. Podia ir até coronel, no caso. Né? De repente, aquilo não tinha correção. Era o primeiro problema. Então, o sujeito ia perdendo, apostou a vida na Previdência, que ele no INSS não ia dar pé, era no INPS não ia dar para ele ia ter essa complementação e teria uma vida mais ou menos tranquila. De repente, aquilo caiu no abismo da corrosão inflacionária. Só para dar o exemplo de que será que hoje também não está acontecendo isso? E você acabou. Então, como é que nós temos um dever? Como é que nós devemos ser transparentes no que o sujeito está comprando, já que é um negócio privado. Então, eu preciso saber o que eu estou comprando. Também muito profunda essa pergunta, porque a questão dos direitos, né? E eu posso falar isso não só enquanto aqui presidindo a autarquia nesse momento, mas também como alguém que já teve a experiência de montar uma fundação de previdência, né, dos servidores do zero. Realmente a incompreensão do produto, né, se a gente pudesse falar do produto de previdência, ela é grande. Porque o nosso produto, o que é o nosso produto? O nosso produto é confiança. Eu estou recolhendo a contribuição que desconta da pessoa agora e estou prometendo entregar ela daqui a 30, 35 anos uma condição, um produto que é a aposentadoria ou a pensão para quem ele deixar como beneficiário. E ele precisa entender, quer dizer, eu vou comprar algo em que eu vou abrir mão, né, de gastar correntemente, ter um consumo corrente, para mim ter, né, uma proteção numa fase não laborativa. E essa incompreensão ela existe até mesmo nas camadas assim da população mais bem instruídas, né? Porque essas pessoas elas não estão entendendo o que é a previdência complementar. Então, assim, se vai ter a proteção, e hoje se fala muito, né, doutor Balera, não, o plano de contribuição definida, como se fosse o milagre, né? O milagre dos planos de previdência, que vai resolver. Não, mas não tem risco. Não... Olha, tem risco sim. Né? Tem a não proteção da invalidez, a não proteção da morte, a não proteção da sobrevivência. Não, mas o plano, então, é de benefício definido. Né? Hoje não se cria plano de benefício definido, mas tem os planos em estoque ainda, e que aí a empresa privada ela quer limitar o risco dela, às vezes a população média, nós temos aqui população em alguns planos aí, em média de 70 anos, a empresa multinacional quer fechar o plano, que é um direito dela, está na lei, né? Mas aí a pessoa que já está há algum tempo, ela não entende aquela situação, ela fica defendendo, né, uma condição em que ela entrou lá no passado, como se o contrato não pudesse também, a partir da situação, né, demográfica, social, econômica, como se aquele produto também não tivesse, né, que se adaptar àquela situação
da realidade que está se impondo. Então, eu acho que essa questão do direito subjetivo também cabe ao Estado e a cada um dessas entidades, né, que militam e que trabalham com a Previdência, não esquecer que ela tem que comunicar o que é o produto a que ele está comprando, a que ele está participando, né? E aí eu acho que tem algumas características distintas. Então, por exemplo, o plano de benefício definido, a gente tinha no passado os participantes que entravam e diziam para ele assim, não, o seu produto está garantido. O senhor falou aí do exemplo de quem entrava e tinha expectativa de receber o soldo lá do coronel ou do sargento, e ele esquecia, durante o tempo que ele estava contribuindo para ter aquele benefício, ele esquecia que ele tinha que acompanhar a realidade do plano, não era só entregar o dinheiro ou descontar do salário para aquela entidade, mas ele tinha que saber, olha, o que está acontecendo com o meu dinheiro, onde é que o meu dinheiro está? Eu quero ter a informação né, da evolução desse dinheiro, se ele está sendo rentabilizado, como é que está sendo a gestão dessa entidade onde eu coloco o dinheiro, se estão me informando o montante de reserva, o custo de administração. Então, isso traz uma característica para quem é detentor do direito, também o entendimento de que aquele direito, de certa forma, ele está garantido, quando, na verdade, ele não está garantido. Ele depende de uma série de situações que precisam ser percorridas durante um tempo muito grande. A outra característica do direito de um plano de benefício de contribuição definida, esse um pouco, apesar da incompreensão, o participante ele é mais ativo, né? Ele acompanha, ele acessa o extrato, ele cobra o extrato, ele quer saber. Eu tive lá, quando eu presidi uma fundação, tinha um grupo de participantes que olhavam todo dia o extrato, a conta, né, de aposentadoria. Tinha outros que não olhavam nunca. Então, você tinha sempre aqueles grupos distintos, né, o que é ruim. E você tem que é direito também, é dever do gestor e do Estado, do ponto de vista da regulação e da supervisão, acompanhar se os participantes estão sendo informados, comunicados, orientados do que está sendo feito com a reserva que vai gerar aquele direito lá na frente. Então, eu acho que... E aí, viu, doutor Valera, o que acontece? Quando você não faz isso, hoje, qual que é a situação? Hoje você vê produtos novos de previdência sendo lançados com esse, eu diria assim, com esse marketing, né? Com essa pegada aí. Não, aqui é mais simples. Aqui você só precisa saber assim, quanto você quer receber lá na sua aposentadoria e qual a sua idade de aposentadoria. Até porque esse negócio de previdência privada é muito complexo, é muito difícil, eles te dizem uma coisa e é outra. Então, assim, também hoje você vê também uma abordagem para outros produtos que estão nessa linha, né? Como se um simulador ele simplesmente fosse resolver a questão dessa incompreensão que o direito, aquele produto de previdência está gerando. Então, eu acho que nós temos um papel para desempenhar, tanto do ponto de vista do Estado, mas também do ponto de vista da liderança aí que o setor tem que exercer, de como a gente vai comunicar esses direitos, né? Como é que está a dinâmica, né? Ao longo do tempo, das condições sociais, econômicas, demográficas, fiscais, porque isso é relevante, né? É um produto vivo, é um produto dinâmico, né? Essa ideia de assegurar, de garantir, não, o que o Estado tem que fazer. Ora, o Estado não é um monstro assim gigante que vai acolher tudo. O Estado também tem as suas limitações. Ele tem responsabilidade, mas tem as suas limitações. E como nós estamos falando de um setor que é privado, o setor privado também tem que assumir as suas responsabilidades. Então, eu vejo hoje um quadro difícil nesse ponto, mas eu acho que a gente precisa ter uma política pública que melhore a compreensão do produto e do direito a que essas pessoas, né, estão se inserindo num plano de previdência. A terceira indagação, Ricardo, é a seguinte. Pensando na estrutura institucional do setor,
quer dizer, no arcabouço. O arcabouço hoje está dividido nos planos abertos e nos planos fechados. Por que é assim? Ninguém sabe muito bem. Por que não é uma coisa só? Então, bom, isso é perspectiva histórica. Mas um Estado organizado não precisaria ter um setor forte que abarcasse o segmento previdenciário complementar no seu todo? Não é um pensamento, é realmente uma provocação. O que você acha disso? Eu diria que é um conceito difícil de entender, né? Por que tem aberto e fechado, sendo que tudo é previdência, né? Até porque eu aprendi que previdência você faz de várias formas, né? Minha avó, por exemplo, teve 10 filhos, ela fazia previdência através da família, né? A família era uma família agrária, agrícola, né? Na Rússia também, Ricardo, com 18 filhos, era uma forma de previdência. Exato. Então, assim, a família, né? Hoje a cidadania feminina se impôs, né? Até porque criar filhos hoje é difícil, é caro. Eu tenho 2 filhos, sei como é caro, né? Para a classe média é caro. E a mulher hoje entrou no mercado de trabalho, né? Então, não, é impensado acreditar que a mulher vai ter a mesma quantidade de filhos do que tinha em gerações anteriores. Então, você tem a família, você tem o próprio Estado, né? pelo pilar básico, você tem o próprio mercado. Os portugueses ensinaram para a gente que o imóvel, por exemplo, é uma forma de previdência, né? Você compra imóvel, aquilo passa de geração, enfim. Então, esse conceito do aberto e fechado até é um conceito muito tênue, né? Assim, na essência, não tem muita diferença, né? Nós estamos falando aqui de produto, e tem até o regime próprio capitalizado aqui que a gente poderia incluir, né? Então, assim, na essência, você fica um pouco disputando, é meio que rouba-monte, né? Você fica assim, disputando, não, o poder lá da SUSEP, da Previc, da Secretaria, e é um negócio meio disfuncional. Você, considerando a força que tem a Previdência, e nós estamos falando de um setor que capitaliza, né? que acumula reserva, se você pudesse juntar essa experiência de Previdência, até do ponto de vista do Estado, né? Da estrutura, da supervisão, da regulação, da sanção, e a compreensão do papel dessas entidades, seria o ideal. Por exemplo, hoje nós temos a figura da entidade fechada multipatrocinada. Ora, a entidade multipatrocinada nada mais é do que um híbrido entre a entidade aberta e a entidade fechada. Aí se começa a pensar assim, não, é o plano família, é um plano instituído, é um plano setorial. Agora estão querendo fazer uma estrutura de entidade sem patrocínio. E a gente vai, nessa provocação aí do professor, a gente vai meio que escamoteando aquilo que está disfuncional, aquilo que, na verdade, poderia ter uma força na estrutura muito, muito melhor. Eu acho que aí é uma discussão assim, de alto nível, né, professor? Assim, não é uma discussão tão simples, né? É uma discussão. Até porque o pessoal, às vezes, fica muito arraigado aos conceitos, né, aos interesses, né? E é difícil um pouco romper esse conceito, né? O que eu acho que também tem que ter cuidado é com a ideia assim, de harmonizar. Né? Eu vejo essa discussão aí de harmonizar o regime com algum cuidado, né? Porque se parte um pouco do conceito de tributação, e aí se mistura um pouco o conceito de seguro com o conceito de previdência, e aí tem o argumento, não, nós precisamos harmonizar o setor. Harmonizar é excelente, né? Acho que se a gente puder, até para evitar a arbitragem entre as assimetrias, acho que seria o ideal. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta. Eu acho que é uma provocação que a gente precisa avaliar, entendendo que nós estamos na mesma direção, que é formar a previdência, formar a poupança, né, para ter uma condição em que, no futuro, sobretudo assim, no momento demográfico, né, populacional, social que a gente vive, do ponto de vista do mercado de trabalho, hoje você tem uma quantidade de gente que tem vínculo não formalizado, né? Então, o salário médio da população brasileira é muito baixo, né? A média é de 2 salários mínimos, então
às vezes chega a ser até utópico, né? Não, mas você está falando em formar a previdência com o salário médio da população baixo. Eu acho que a gente tem que pensar, né? Porque previdência independe muito também. Se a gente esperar, não, tem que ter todo mundo um nível salarial mais alto para formar a previdência, não. A gente, inclusive, tem que pensar em novas formas de previdência. E aí, eu acho que essa ideia não só da aberta, da fechada, mas mecanismo para estimular a formação de poupança. E eu sou daqueles que eu acho que na verdade, o primeiro primeiro é a poupança, né? Para depois pensar um pouco no investimento produtivo, que vai ter efeitos, né, externalidades positivas aí sob o ponto de vista econômico e social. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que é uma boa provocação e pensar nessa estrutura que ela seja mais funcional, organizada, que os incentivos sejam adequados para a formação de poupança, né? Porque tributação, por exemplo, é um incentivo regulatório do Estado para a formação de poupança. É o Estado dizendo assim, olha, no futuro é um segmento que, né, vai andar com as próprias pernas, e o Estado não vai precisar acudir e acolher, porque formou reserva, está pronto, né, tem condição de manter o padrão de vida, que é o ideal, né, porque o que importa é o bem-estar das pessoas, né? Eu acho que esse é o que importa. Quando a gente fala em previdência, nós estamos sempre pensando em proteger as pessoas, as famílias. Eu acho que esse é o que importa. Mas a estrutura, né, seja do ponto de vista da organização, do funcionamento, seja do ponto de vista do Estado, que regula, que fiscaliza e que sanciona, também tem que estar orientada para essa direção. Por fim, Ricardo, assim, mais uma questão minha, assim como alguém que estuda o assunto do ponto de vista do direito, né? Minha perspectiva é uma perspectiva talvez um pouco fechada, né? Porque eu estudo o direito. E na tradição do direito previdenciário brasileiro, nós tivemos uma lei que demorou 14 anos para ser editada, que foi a Lei Orgânica da Previdência Social, a lei geral, né? Que era, digamos, uma proposta de organização normativa, como se fosse um código. Né? Havia o Código Civil, o Código Penal, depois veio a legislação do trabalho, ainda um pouco confusa, mas, enfim, uma espécie de código do trabalho, e, por fim, chegou o Código da Previdência, a Lei Orgânica da Previdência Social. Quando fomos trabalhar a previdência complementar, um novo modo de ser do Estado, é assim que eu enxergo, sabe? Que eu estudo previdência, eu considero que a previdência complementar é um novo modo de ser do Estado em matéria de proteção social, do Estado do bem-estar, né? Do Estado de previdência. Aí foi uma certa confusão. Quer dizer, e não se conseguiu, já na fase de amadurecimento, que seria essa temporada recente, já não tão recente, 2001, não se conseguiu fazer isso. Uma legislação organizacional para que o setor funcionasse como algo sincrônico. Então, talvez agora, como vai começar uma nova temporada de reformas normativas, será que não é bem o caso da gente começar a investir nessa ideia de uma legislação mais arrumada, do ponto de vista mesmo institucional, como uma codificação, digamos assim? O que você acha disso? Bom, eu acho que excelente ideia, né? Assim, se a gente pensar o que a gente tem hoje, né, a 108 e a 109 já é uma distinção difícil, né? A 108 ela tem muito um viés assim fiscalista, né? Ela tem um viés assim de controle, de gasto, né, de despesa, que é relevante, né? Que não estou desconsiderando, mas acaba que ela hoje ela majora, sabe? Os conceitos da 108 hoje eles majoram o nosso setor. E quando você olha a experiência internacional, não é assim. Então, essa ideia, por exemplo, de paridade, né, de equacionamento, de governança, olha, é tanta disputa, que às vezes você fica assim, mas por que está disputando tanto, né?
Então, assim, eu acho que essa dicotomia que a gente tem aí da 108, porque o que importa é a 109. Eu entendo que o que importa é a 109, são os princípios gerais, as diretrizes, e assim, o bom ambiente, a regulação adequada. Então, eu vejo um cenário confuso, assim, desde a 108. A 108, não que eu queira descartar, mas eu acho que ela traz elementos que hoje são mais imperativos, sabe? Assim, até a autarquia ela tem um posicionamento muito pró-108, ela quer fazer valer a 108 dentro da 109. E eu acho que isso até um pouco desestimula o setor privado, sabe? Quando eu vejo assim, a quantidade de normas que saiu depois da 108 e 109, é um negócio abusivo, é um negócio assim, não tem explicação, viu, doutor Valera? Não tem explicação. E é difícil, o Estado parece que tem uma voracidade, parece que ele tem uma necessidade de emitir normas, de volume de normas. Isso gera um custo de observância, um custo de operação. Eu não diria confusão, mas tem um excesso, eu diria hoje que tem um excesso. Então, assim, o pessoal sente até, sabe aquela coisa da ansiedade, de quando vai sair tal norma, gente, será que precisa mesmo de tal norma ser editada? Acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é se há mesmo a necessidade, né? Nós estamos falando de contratos de longa maturação, né? De contratos privados. Então, assim, por exemplo, a própria emenda constitucional lá 103 de 2019, ela trouxe umas confusões, viu, professor? Sobretudo no setor de previdência complementar. Do setor, por exemplo, do setor público, ela teve um forte viés fiscalista. A previdência privada passou a ser, para o servidor público, passou a ser obrigatório. Então, assim, ela tem um viés fiscalista, né? Porque ali ela está sinalizando assim, olha, tem problema nos estados, no município, na União, e eles agora são obrigados. Tá, mas o setor privado não é obrigado, né? Bom, e eles são obrigados agora a irem por entidade aberta ou entidade fechada. Bom, na entidade fechada, as outras entidades podem competir aqui. Agora, as entidades do setor público não podem competir nas empresas privadas. Então, assim, tem uma confusão. Foi feita uma confusão. Se tem uma confusão ao que o senhor está se referindo, eu diria que a 109, desculpa, a emenda constitucional 103, ela aumentou a confusão. Ela aumentou a confusão. E aí você vê o Estado, não, vamos discutir a regulamentação da 103. Aí tem mais confusão. Quando você lê a ideia da regulamentação, então, aí começaram a misturar entidade aberta, fechada, aí criaram uma espécie de um voucher, se é que a gente pode caracterizar. Então, assim, acho que a gente tem que tentar pensar o simples, né? Até porque hoje as mudanças elas também envolvem o Congresso, né? O Parlamento. Então, aí vai entrar numa seara política. Então, assim, eu vejo um estágio hoje difícil, né? Lógico que eu intenciono muita coisa, mas nem sei se eu tenho condição de realizar. Já realizei muita coisa no setor público, doutor Valério, mas hoje eu me sinto bastante fragilizado, viu? Muito fraco diante das circunstâncias e do que foi feito. Então, assim, eu não tenho voracidade em ter mais norma, pelo contrário, eu acho que nosso papel tem que ser simplificar, melhorar o ambiente de supervisão, dar mais previsão. Eu estou sentindo assim que falta um pouco de previsão, sabe? Uma palavra difícil de falar, mas difícil de fazer. Então, dar estabilidade para a operação das entidades, para os contratos, tentar oferecer também mais tranquilidade para os participantes, né, em termos de observar os direitos, os contratos, o que tá estabelecido. Então, assim, eu não vejo assim, um novo horizonte, pelo menos no curto prazo, aí, da gente mexer ainda mais na legislação, não. Eu
eu gostaria muito que o setor pudesse ter um período de tranquilidade aí. Se a gente pudesse, sei lá, dar um passo para trás e ver o que foi feito aí. Será que precisa mesmo? Será que isso aqui é tão necessário? Será que, se não fizer nada, atrapalha? Hoje eu tenho uma visão, até porque já tive aqui nessa posição com uma visão talvez até mais burocratizada, e depois na posição lá de dirigente, com o desafio de pôr de pé, de fazer funcionar. Hoje eu tenho uma visão diferente. Primeiro, enquanto estava lá enquanto dirigente, do excesso a que estava exposto, né? De supervisão, de regulação, de exigência, que eu acho que é fundamental, não que as entidades não tenham que se submeter a um arcabouço legal, regulatório, mas precisa ser equilibrado, né? Você não pode, a todo momento, estar oferecendo uma mudança, gerando custo. Isso, para um contrato de longo prazo. Assim, eu me preocupo hoje, por exemplo, um tema emergente aqui, é essa questão do déficit. Nós viemos assim, de uma crise de 2008, depois nós tivemos ali no período de 2014, 15, 16, problemas ali políticos, né? O país teve uma marcha ré importante nos seus indicadores econômicos e sociais. Depois tivemos uma pandemia aí de quase 3 anos. A situação, do ponto de vista de solvência dos planos BDs, não está boa, viu, doutor Valério? Então, assim, só se fala hoje em déficit, contribuição extraordinária, retirar. O setor um pouco que perdeu, sabe, aquele elan de que ele era... Tudo bem, ele hoje consegue pagar benefício, mas você tem um grupo relevante aí de participantes hoje que está com conta grande para pagar. E eu não sei se a regulação está adequada. A regulação me parece muito... Não, tem que exigir, tem que encurtar os prazos, não pode marcar o título no longo prazo. Então, assim, a regulação ela passou e ela, às vezes, a própria lei ela traz um certo equilíbrio ali quando trata do superávit, mas o regulador ele passou a ter um viés muito de muitos requerimentos quando é o déficit. Eu tenho visto aí um pouco a experiência internacional, sobretudo depois da pandemia, porque os efeitos da pandemia eles vão continuar, né? A gente tem um efeito ali pós-pandêmico que ele não acabou imediatamente, né? Então, hoje você tem um fardo financeiro, né? Eu diria um fardo financeiro grande aí para os participantes, para as empresas, dessa questão do déficit, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa, se a gente pudesse ter alguma intervenção, vai ser nessa questão da solvência, para tentar melhorar as condições, né, de solvência, até deixar um pouco, porque assim, os planos que têm a boa técnica ali, jurídica e atuarial, talvez o que aconteceu no resultado é fruto da flutuação econômica, né? Então, você tem lá um mecanismo que você vai tolerar aquela flutuação econômica. Bom, passou a flutuação, o plano ainda continua desequilibrado, aí sim você vai exigir uma recomposição, mas nem isso hoje está se esperando, né? Assim, os efeitos da flutuação econômica, porque quando a economia volta, normalmente o desempenho dos planos melhora. Mas eu acho que esse sincronismo aí que o senhor coloca, eu acho que ele é importante, né? Sobretudo o equilíbrio, né? Na normatização, para que o setor tenha tranquilidade, um ambiente mais propício, mais estável, para que ele possa desenvolver. Porque a gente tem que pensar assim, olha, o direito é privado, né? Ao Estado cabe dar as condições. Então, o Estado não pode, a todo momento, ele estar mudando a regra. Ele tem que realmente funcionar, oferecer o seu papel, né, de desenvolver as políticas públicas, né, de proteger o interesse do participante, estimular boas práticas, fiscalizar as operações, as condutas dos dirigentes, mas entendendo que nós temos um objetivo, né, que é proteger as pessoas, pagar os benefícios, fazer boa gestão. Então, nessa linha, eu acho que o
que a normatização precisa oferecer essas condições. Olha, Ricardo, eu confesso que eu estou muito satisfeito com as respostas nos seus questionamentos, que provocando um pouco a sua reflexão, né? Uma visão de conjunto bem interessante. E eu acho que para nós que somos especialistas, que vivamos sendo acionados para isso aí, é uma tranquilidade a gente perceber que há uma visão de Estado, que isso que é importante no setor, né? Que haja uma visão de Estado num segmento tão importante para a vida social, para a comunidade protegida no seu todo, né? Então, eu acho muito oportuno que no seu podcast a gente tenha podido trazer com você, que é, de fato, alguém que pertence ao sistema pela sua própria dinâmica funcional, né? Que é alguém que se preparou para estar nessa posição, né? Não foi jogado aí por acaso, né? É alguém que tem vocação de serviço público, que é muito importante em nossos dias também, ter essa vocação. Antes se falava em espírito público, cara, mas não é disso que eu estou falando, você tem vocação de serviço público. Sim. Você escolheu participar de um segmento de operatividade, para o bem comum. Ninguém vai para o serviço público pensando só que tem segurança de ordenado. Não, você tem que pensar no bem comum, na função social que você tem como pessoa humana e como sujeito de um Estado. Né? Então, eu fico muito satisfeito. Não sei se, Ana, você quer colocar mais alguma coisa, mas, olha, eu projetei algo, fiquei muito bem com a tua resposta. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz mesmo. É verdade, Ricardo. E sabe, você tocou em um ponto que assim o setor ele carece muito, que é, ao fim e ao cabo, a segurança jurídica, né? Quando a gente fala de uma segurança normativa, da segurança de que aquela norma seja interpretada de uma determinada forma, que se mantenha aquela interpretação, isso é bastante carente o setor, né? Há uma certa instabilidade mesmo. E um ponto que eu só devolvo para vocês rapidamente, porque estamos chegando aqui ao nosso tempo, infelizmente nesse podcast, porque ele poderia demorar muito mais, mas daí já não era podcast, era evento. Né? Quando o professor falou dos direitos subjetivos, o Ricardo respondeu um fato que a gente sempre acompanha. Eu não sei, eu geralmente fico refletindo quando eu vejo assim as operações estruturadas, quando eu vejo aí as contribuições extraordinárias, inclusive para os assistidos. Como funciona isso na cabeça do participante? Porque eu acho que quando ele formula o contrato, ele pactua o contrato de previdência complementar, não tem lá um disclaimer para ele, olha, você pode ter que fazer contribuições extraordinárias mesmo quando você estiver aposentado, olha, pode ser que o seu patrocinador vá embora, olha, pode ser que esse plano hoje está sendo administrado aqui e seja transferido para outro, veja, você pode ter um déficit que você vai ter que equacionar. Tudo isso não tem um disclaimer, porque se você pega um contrato seguro, você tem lá um disclaimer, olha, se cair a chuva do lado errado, você não vai ter direito né, ao seguro. Se vier o rio nadar do outro jeito, você também não vai ter direito. Agora, na previdência privada, não tem disclaimer. Eu sei que isso pode não ser o melhor dos mundos para a venda de um produto, né, de previdência, mas eu acho muito difícil você entrar num plano de previdência privada sem conhecer de uma maneira clara qual é o ponto que você pode ser, né, ter uma modificação do seu benefício. Inclusive que o próprio formato do benefício pode mudar. Né? Que você pode ter um valor menor, que você pode ter uma história ali no meio. Eu acho isso na previdência fechada, para o participante, uma caixa preta. Né? Porque ele olha, ele não sabe que, bom, está lá no regulamento do plano, mas, meu Deus, tem regulamento de plano com mais de 300 artigos. Então, eu volto para vocês. A gente tinha que pensar num disclaimer, que nem o de seguro, ou não, isso daí é demais para garantir o direito subjetivo, ou a gente não vai ter mais ninguém na previdência privada, vai todo mundo fugir. Né? Então, para a gente fechar aqui e se despedir no nosso podcast, quero ouvir os dois. Vamos de disclaimer ou não vamos? Posso ir eu agora? Pode, por favor.
Então, olha, foi um momento bacana esse podcast aqui, pelo menos deu para pensar um pouco, né? Porque aqui tá tão atribulado, então acho que acho que a função do podcast é exatamente a gente poder conversar. Então, assim, viu, doutor Valério, eu queria dizer que eu me sinto muito mais humilde também, muito mais sensível, até porque já vivi essas experiências, né? Quando me convidaram de novo para vir para cá, eu nem intencionava voltar para cá, só queria ajudar. Mas eu diria que hoje eu me sinto muito mais sensível, né? Até pelo que eu já vivi no setor público, né? Na área de previdência, até pela minha formação também, pela experiência, né? De ter que montar algo do zero também numa fundação. Então, hoje eu me sinto assim mais preparado, num ambiente mais difícil, com mais desafios, com menos estrutura, mas eu quero contribuir de uma coisa que eu gosto. Como o senhor falou, eu também gosto dessa área, sou um estudioso, né? Eu acho que falta muito esse tipo de experiência aqui que vocês fazem, né? De discutir os problemas, né? De apontar os caminhos. Eu acho que precisa ser feito mais, né? Então, agradeço muito. E tentando responder, Ana, mas sem querer dar uma resposta definitiva, eu acho que a segurança jurídica ela é fundamental. Eu acho que às vezes falta, tá? Falta. Às vezes você traz, na verdade, um cenário de confusão jurídica, sabe? Confusão jurídica, confusão de aplicação de norma, muita descontinuidade. Eu não sei se o caminho é o contrato seguro, não que o seguro não seja importante. Eu tenho visto aqui, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu, porque você tinha aquele movimento assim de fechar o plano BD, né, migrar para o plano CD, saldar o plano BD, fechar o plano BD, saldar o plano BD, migrar para o plano CD, aí criar a figura do CV. Agora eu estou vendo assim, daquilo que migrou do BD para o CV, agora migrar para o CD. E assim, às vezes o CD também com problema, sabe? A gente vê plano de contribuição definido aqui de 0,5% de contribuição. Eu fiquei estarrecido quando eu vi isso daqui. Falei, gente, mas vocês que autorizaram esse plano, vocês têm que ter o conselho de previdência, porque plano de 0,5% de contribuição vai gerar frustração. Então, assim, também nós temos que prestar atenção no conselho de previdência. Cabe ao Estado estar atento ao conselho de previdência. Então, eu acho que, assim, eu me deparei, enquanto dirigente, com muitos problemas de comunicação. Eles, inclusive, eu acho que eles, bem conduzidos, né, de maneira transparente, lógico que não é simples, você tem públicos distintos, de compreensão distinta, mas eles minimizam, viu, doutora Ana Paula, os problemas de judicialização. Eu recebo entidade aqui todo dia. Quando eu escuto uma entidade dizendo que tem 28 mil processos judiciais, eu me arrepio. Eu falo assim, gente, deu errado. Isso aqui deu errado. Isso aqui não vai funcionar. Eu falei, mas você tem que buscar conciliar, você não pode estimular mais conflito. Então, para finalizar a minha participação, é temerário ter um plano com 300 artigos. 300 artigos, assim, nós estamos descrevendo o espirro que a pessoa está dando. O objetivo aqui é ter princípios, ter orientação. E eu acho que o nosso papel também, enquanto formulador, supervisor, é tentar, né, trazer esse espírito, né, de oferecer maior segurança, né, um espírito de tranquilidade, né, de estar atento aos desvios, né, porque também acho que é importante o órgão levar essa mensagem, né, de que está vigilante, né, de que tem um monitoramento. Isso é importante. Então, em linhas gerais, e para finalizar, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, desejar sucesso aí ao IPCOM, que continue. Já fui dos quadros de IPCOM, então conheço as pessoas, sei da capacidade, e eu acho que a ideia do IPCOM é muito boa. E eu acho que desejar também muito sucesso aos outros podcasts aí, que tem muita gente aí para sugerir, para criticar, e a gente tem que aprender a escutar as críticas também, né? Porque elas ajudam a construir.
eu sempre, na universidade, aprendi isso, né? Você tem que ser humilde para entender que a crítica te melhora, né? Ela te aperfeiçoa. Então, eu acho que o papel que vocês desempenham é muito relevante. Queria agradecer a oportunidade. Então, também finalizando aqui, para devolver depois a palavra para a Ana fazer o fecho do nosso evento, queria dizer que, de fato, essa problemática me aflige muito sempre. A judicialização. Você deu agora um número muito impressionante, Ricardo. E eu queria lembrar um episódio histórico que eu vivenciei há anos atrás. Eu fui para Portugal para uma visita a uma instituição lá do estatal, que era, digamos, o Superior Tribunal Administrativo. Lá existe, né, uma espécie, é um contencioso administrativo, né? E tem o Superior Tribunal Administrativo, o Conselho de Estado, como se chama em França, né? Lá é o Superior Tribunal Administrativo. E aí conversamos, eu dizia que eu era da Previdência, então, né? Quantos processos eles tinham lá de Previdência? Em toda a história do Superior Tribunal Administrativo, eram 6 processos. 6 processos. É o que mais ou menos... 6 processos? 6 processos. Na cúpula da jurisdição administrativa, digamos. O que seria o CRPS aqui, grosso modo, só para a gente... É mal comparando, tá? Mas o Superior Tribunal Administrativo seria o STJ administrativo. Assim a gente anifera. 6 processos em toda a história da Previdência Portuguesa. Porque o Estado lá concede quando o sujeito tem direito. Quando o sujeito tem direito, ele leva. E aqui o Estado não concede. Eu temo que começou aquela cultura NPS contra a qual eu batalhei durante os meus 21 anos de procurador, contra a burocracia que nega tudo, que denega. Eu temo que isso contaminou a Previdência. Eu vou deixar como uma bola. Não estou afirmando nada, mais uma vez, né? Isso é um momento de reflexão e de problematização. Acho que a função do podcast é essa. É um momento de problematização. Aqui ninguém vai concluir, porque nenhum de nós três, com todo o respeito pelos dois, mas nenhum de nós aqui teria como concluir nada. Mas nós temos, sim, que abrir a nossa cabeça para pensar nos problemas. Será que a Previdência complementar também não entrou nesse burocratismo que começa a pessoa não entende nada e não recebe nem o que esperava? Então, vamos pensar se, com a ajuda desse nosso espaço, do IPCOM, está a serviço da comunidade. Aqui nós queremos trabalhar nessa função de serviço de uma comunidade que quer aprender mais, quer aprender o tempo todo, porque nós não sabemos nada. Eu estudo todo dia para aprender mais. Eu já estudo há muitos anos, eu quero aprender mais. Então, será que também não se transformou numa burocracia que começa a negar e que joga 28 mil pessoas num lugar que não resolve nada? Porque o judiciário não resolve nada, sobretudo porque não anda. As coisas não andam, com todo respeito, tenho grandes amigos como juiz, ministro, mas a máquina judiciária não funciona. Então, será que não ficou também uma burocracia? Temos que repensar, portanto, esse setor. Pronto, Ana. Que bom que a gente conseguiu. Esse primeiro, hein? Abrimos com uma maneira exponencial. Sensacional. A conversa foi muito boa. Agradeço demais a presença do Ricardo. Olha, foi esclarecedor, diretor superintendente, que tenha muito sucesso. O IPCOM é um parceiro, está aqui para ajudar, para levar a palavra e o estudo da Previdência Complementar. Professor Wagner, sempre é ótimo ouvi-lo, é muito bom conversarmos, e peço a todos que fiquem com a gente aqui no IPCOM, ouçam os nossos podcasts, que já são 2 gravados muito legais, e tenho certeza que vão ajudar bastante aí no estudo e no conhecimento da Previdência Complementar, que, sem dúvida nenhuma, é contínuo, é perene. Muito obrigada, um abraço a todos.